Olá amigos, bem-vindo ao canal TradeWiser. Eu sou Marcelo Torres e aqui nós vamos começar mais uma review. Na verdade é continuar a review anterior do mercado pode quebrar em junho, tá bom? Aqui é o número 2, ou seja, a segunda parte. Vou trazer para vocês o raciocínio que o Harry Dent teve, mas eu acho que ele pode estar meio que criando toda uma situação em volta para ele poder comercializar os próprios produtos dele, que se eu não me engano é ouro e prata, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Se vocês se lembram, essa aqui é a reportagem aqui do Harry Dent falando que o mercado financeiro americano pode quebrar em junho, tá bom? Se vocês se recordarem também, ele falou aqui que a SP pode cair até 86%, a Nasdaq 92% e o Bitcoin de 95% a 96%. Então, a minha promessa para vocês é, vou fazer uma verificância para entender o que é que se passa, o que é que qual foi a lógica que ele teve para usar isso daí. E eu confesso a vocês que tá, mas não tá dentro aí de uma perspectiva, eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que eu vou abordar aí aqui nessa review com vocês alguns aspectos técnicos, então eu convido vocês a adquirirem este pacotão aqui maior que abrange todos esses 4 pacotes menores, todos eles dentro de um só, tá aqui, ó. E caso você já tenha algum conhecimento prévio, né? Vamos supor, análise técnica, de repente você quer pular para um desses outros ou até mesmo adquirir aí os meus setups, tá bom? Vale lembrar que para esta análise em especial temos 25% de desconto, hein? 25% de desconto. Não é um desconto que eu faço sempre, a última vez foi 35%. Para quem assiste os meus vídeos, é 15%, só que dessa vez estou trazendo um desconto de 25% para esse vídeo. Corre lá, pega antes que expire esse desconto. E não vou falar a data de expiração, corre lá, aproveita. TW25, joga na conta e leva qualquer um desses pacotes aí, tá bom? Vamos então começar aqui, lembrando que a gente vai entender o que ele quis dizer. Aí encontrei esse gráfico aqui, onde ele mostra, ele pega então os topos que foram feitos em A e C e emendou com os fundos em B e D e traçou então essas linhas com a projeção aonde ele falou, bom, bateu aqui o E, vezes mais uma batida, a partir daqui agora vai cair 27%, isso na crise da pandemia, tá? E de certa forma ele errou, por quê? Tá aqui o gráfico, olha só, deixa eu ligar aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Ele então disse que aqui iria cair para 27%, tá? E aí ficou meio sem referência. Por que 27% se era a partir deste ponto aqui, se na verdade a gente estava com a linha de retorno aqui inferior, né? Um pouco acima, tá? Ele errou porque puxou demais e despencou, para falar a verdade, até muito mais do que ele tinha pensado. Mas não foi do momento que ele pensou, foi de um segundo momento que estava a mais ou menos aí, quer ver? Vamos pegar aqui para pegar o número direito certinho, ó, que estava aqui mais ou menos 8% acima do ponto que ele havia previsto. Bom, nesse ponto para baixo houve um despencamento de 40%, tá? 40% de queda e não foi os 27, tá vendo? Ó? Tem uma divergência entre esses dois aqui. Portanto, a realidade não foi 27, mas sim 40% de queda, praticamente 8% acima do ponto onde ele havia dito. Mas, de certa forma, a lógica dele estava lá, foi próximo da linha de tendência, da linha, né, não sei nem dá para chamar tendência, porque a tendência seria daqui para cá para empurrar para cima e daqui para cá para empurrar para baixo. Mas a gente está aqui o que ele chama de corneta, né, que abre aqui e aí então
ou Megafone, então teve então esta queda real. Tá? Outra coisa que ele menciona é que estamos na terceira onda. O colapso da terceira onda é que vai fazer a coisa. Que ondas são essas? A gente fecha aqui um pouquinho, certo? Teve lá a crise de 2008, que não se reflete aqui no histórico desse gráfico. Em algum lugar aqui a gente teve 2008, subiu, né? Aí despencou 2008, subiu de novo, despencou, e ele está dizendo que vai subir pela terceira vez e vem o despencamento fatal, tá? Então, assim, é a percepção que ele tem. O gráfico está atualizado na ponta da agulha aqui, tá? Então, assim, ó, ele está dizendo que estamos nessa terceira onda aqui, ó. Subiu e agora a gente tende a buscar lá embaixo. Mas nós estamos na Dow Jones. Ele não refere-se a Dow Jones. Eu só estou usando a Dow Jones aqui porque ele havia mencionado isso nesta imagem, que foi a mais atual que eu achei, que ele publicou em 2020, no início de 2020, tá? Final de 2019 para 2020. Mas depois veio essa reportagem agora de março ou abril de 2023, onde ele traz esses números, tá? Então, olhando aqui, se a gente fosse levar em consideração este movimento aqui, eu teria essa percepção aqui, tá? Então, assim, ó, já que ele pega os pontos, ele tinha que ter mudado totalmente a figura dele e depois que fez esse fundo traçado aqui. Vocês podem ver que nem se pegar esta linha aqui, ela foi furada aqui e subiu. Então, nós teríamos que traçar o quê? Uma terceira linha. E a partir daqui, um despencamento para essa segunda linha inferior. Vamos fechar aqui um pouquinho. E então, se isso for verdade, ele vai cair, tá? Um tantão assim, ó. Ele vai cair em média 61% a Dow Jones. Mas eu tenho visto que a outra coisa que ele pega, na verdade, aqui são os suportes e resistências, tá? Então ele pega aqui embaixo, ó. Então ele pode dizer que ou vai vir para cá, tá? Ou vai vir para cá, ó. Opa. Eita, difícil. Ou vai vir para cá, ou vai vir para cá a Dow Jones. Isso significa que do ponto mais alto que ele foi, ou ele vem para aqui, ó, 41%, ou ele vem para cá 52%. Então essa é a queda prevista que ele não mencionou. A gente vai para as quedas que ele havia mencionado, que estão aqui. Ele mencionou aqui na análise dele que a SP500 vai cair 86% depois dessa última queda, que por coincidência está dentro de um canal de alta sistemático, tá? Já fazem, ó, aqui, ó, pegar aqui, ó, 2009, depois da crise, tá? E aí ele coloca aqui, né, ó, a gente teve a primeira onda, aqui a gente consegue ver bem a segunda onda, provavelmente a terceira onda ele estava pensando aqui para vir para cá. E como não foi, então ele está dizendo que a terceira onda agora é esta e que vai vir para cá. E aí ela vai cair então os 86% que ele havia dito. Só que aí eu pego e faço a pergunta, por que é que ela não vai cair lá na linha de baixo? Já que nesta figura antiga ele usava a linha de tendência, a linha de inferior como uma referência de alvo. E aí agora ele não usa mais. Agora o que ele fala? Ele fala, não, o nosso alvo agora é o suporte mais fundo que tem aqui. E por que não foi esse suporte aqui? Então, assim, vocês estão vendo que há uma subjetividade na análise dele e com base naquilo que ele definiu. Lá em 2019 para 20, agora em 2023, ele já está considerando os 86% e não 89%, que seria a lógica do último movimento dele aí. Então, tá claro aqui para nós o que ele quer dizer com a queda de 86% na análise dele. Faz todo sentido? Faz. Por que junho? Não faz o menor sentido. Deve estar lá contando para os bancos, tal, que eu não vou fazer mais análise sobre banco. Praticamente
a carteira de todos os bancos, tá tudo desprotegido, não tem esse negócio de fundo garantidor de crédito americano lá, não tem nada disso, não tem, eu já mostrei, expliquei isso para vocês aqui, o home é de trilhão e os caras estão na casa de 100 bilhões de garantia, então assim, não tem garantia nenhuma, tá? Vou mostrar isso para vocês aí. Então, aqui a gente já vê que tem uma subjetividade, então, na análise dele para a S&P 500, tá bom? Aí agora a gente vai passar para a Nasdaq. Na Nasdaq, ele diz também aqui, ó, ligando a proposta dele aqui, que vai ter 92% de queda nessa terceira onda aqui, que também por acaso está aí num canal de alta sistemático aí, puxando para cima. Só que diferentemente do que aconteceu, ó, antes ele ficava só na primeira no quadrante, vamos chamar de quadrante superior, ou na primeira metade de cima desse retângulo. Aí ele experimentou, acho que eu vou sair, saí, bateu na parte de baixo, fechou o tamanho do retângulo justamente com essa ponta, coincidentemente ou não. Aí aqui ele veio buscar de novo. Então olha só, olha como que a análise técnica está trazendo para vocês pontos importantes, regiões importantes, tá? Só que se você reparar no passado, daqui para trás, a gente não vê uma situação dessa. A gente viu uma embaçadinha aqui de leve, a gente viu outra embaçadinha aqui de leve, mas igual a essa aqui não está tendo. Então a gente tem uma linha de tendência de baixa segurando esse cara aqui, ele está preso na linha de tendência de alta e a gente então deve ver um movimento. Mas lembrando aqui que o ponto dele, olha só, por que não é esse último suporte aqui? Por que não é? Por que tem que ser esse último suporte? E já que ele tem a lógica daquelas linhas do megafone, por que não é esse suporte aqui? Se a gente for traçar, e aí eu tracei para vocês, ó, se for lá embaixo, a queda vai ser não de 92, mas de 97%. Então, provavelmente ele falou, não, está meio exagerado o meu megafone, então eu vou considerar só o suporte normal de 92. Mas aí eu pergunto, se ele traça as linhas pegando determinados pontos aqui, certo? Por que então que não vai ser 90% de queda? Então tá aí uma coisa que ele precisa responder. E para falar a verdade, pesquisei bastante, não tem gráfico atualizado. Ele fala, foi entrevistado por várias emissoras de TV, várias revistas especializadas no mercado financeiro e tal, mas vejam vocês que não aparece gráfico nenhum. Pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo para vocês, tá? Não tem gráfico oficial nenhum. Ele fala de números, mas não fala. O número que eu consegui, que eu desvendei graficamente falando, são justamente esses. Tem critérios técnicos aqui, mas aí eu questiono, né, uma queda menos forte ou uma queda mais forte, com base na lógica. De novo eu trago para vocês esta figura que ele havia divulgado lá em 19 e 20. E agora ele mostra para nós um critério diferente, que é pegar um suporte reto aqui, tá? Então fica aí mais um pensamento. Lembrando aqui, ó, que a gente está numa cunha. Então já aproveito para fazer uma análise a mais para vocês aqui, ó. A gente está numa cunha aqui, tá? Olha só, a cunha tá aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Então a gente está aqui, ó, com esta cunha aqui. Reparem vocês que poderia ter sido essa medida aqui, tá? Mas eu gosto de pegar levemente para dentro para ser um pouco mais conservador. Mas se nós tivéssemos pego aqui e colocado no rompimento aqui, veja que teria dado esse ponto certinho. Como eu fui um pouco menos criterioso, então a gente pode até fazer isso aqui agora, ó. Eu vou até transferir ele para cá, puxar um pouco mais para baixo aqui, copiar, deletar este cara e trazer ele para cá. Olha só, neste rompimento aqui, ó. Olha lá, ó. Olha como é que ele acaba batendo certinho ali naquele ponto, tá vendo? Então, fui conservador, mas agora fazendo um ajuste, o ponto está perfeito, bateu certinho aqui, ó. Ou seja, ele atingiu
o alvo proposto nesta boca da cunha, atingiu certinho. E por acaso, então nós tivemos esse cara aqui, veja que ele subiu depois do rompimento, ele subiu, bateu nessa resistência perfeitamente e foi depois buscar o alvo, porque dali para trás não tem mais referência nenhuma de alvo, né? Então ele veio buscar aqui, foi lá para cima e de novo repetindo a mesma história lá da SP. A gente vê que estava todo mundo trabalhando na metade superior, de repente ele veio um pouquinho, caiu e respeitou com base neste fundo aqui. Com base neste fundo aqui, ó. Com base neste fundo e neste fundo, ele respeitou direitinho e agora está travado numa linha de tendência de baixa. Então, vamos aguardar para ver para onde este cara vai. Tá bom? Então temos aí estes alvos aí que podem ser as possibilidades de fundo. Lembrando que essa crise tende a ser a crise avassaladora. Lembrando que a Agenda 2030, que fica com essa balelada toda, eu vou mostrar para vocês que uma coisa é o que eles te falam, outra coisa é o que eles fazem. Então eles estão fazendo esse negócio de gênero, estão fazendo esse negócio de LGBT, estão fazendo uma série de coisas aí, para quê? Para causar um conflito social em cima dessas coisas. Pô, vocês estão querendo forçar a gente a aceitar esse tipo de coisa, aceitar usar os banheiros e tal. Não estou entrando no mérito se está certo ou errado. Estou dizendo para você que está tendo um conflito muito grande da sociedade com relação a esse tipo de coisa. Principalmente que não está sendo negociado nem proposto, está sendo imposto. Então, enquanto eles trazem todo esse tipo de conflito, tá, distrai totalmente a atenção das pessoas e a Agenda 2030 segue fluindo. Lembrando que o Klaus Schwab disse que estamos no momento, eu vou falar a frase completa, agora que nós temos vários dos nossos líderes liderando os países, a maioria dos países no mundo, agora é a hora da gente implementar a nossa agenda e que vai proporcionar ou propiciar a grande reset. Tá? E vamos falar que a grande reset vai ser bacana, que vai solucionar os problemas dos países, porque nós estamos em guerra, porque os países estão quebrados, porque a inflação quebrou, porque a pandemia, vão colocar a culpa na pandemia, vão colocar a culpa na guerra, vão colocar a culpa em tudo, menos neles mesmos que planejaram tudo isso acontecer. Parece um absurdo o que eu estou falando para vocês, mas não... e se esqueçam que eu falei que o Bitcoin era algo meio duvidoso e agora está se provando exatamente o que eu falei. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque agora vamos começar a atacar os Bitcoin. O Bitcoin é o próximo, nós vamos falar, tá? Para fechar esse vídeo aqui. Então, não duvidem das verdadeiras intenções aí, tá? Já existe a moeda do Banco Central mundial, tá? Vou mostrar, fazer um vídeo especificamente sobre isso também. Foi feito na calada da noite, não teve muito alarde, não teve muita divulgação. A coisa aconteceu e a coisa vai sair. E agora estão indo atrás de quem? Do Bitcoin. Acalma aí que eu vou trazer essa informação para vocês. Para a gente fechar a conta falando justamente do nosso amigo Bitcoin, a proposta do Harry aqui era para uma queda de 95 a 96%, que bate mais ou menos nesse fundão aqui. Ou seja, ele busca as resistências para fazer isso. Aí eu pergunto, pô, por que não foi assim? Se lá no gráfico oficial ele costumava pegar os fundos para traçar uma linha e por acaso está batendo religiosamente esses fundos aqui, e aí ele poderia ter pego aqui, mas aí a coisa já foi embora, certo? Foi embora aqui para cima, então ele deveria pegar igual eu fiz aqui, ó, pega aqui em cima para ver daqui para baixo, e não foi, subiu, só que aqui já não tocou aqui em cima. Então ele está falando do ponto mais alto em novembro de 2021, ela vai cair então 95, 96%. Mas se a gente pegar a lógica desta linha de tendência de alta aqui, é para cair até então 93%, um pouco menos. Mas ainda temos uma outra proposta. Por que é que ele resolveu pegar este segundo suporte ao invés do primeiro? Já que lá atrás o cara que segurou foi o último suporte.
Aqui já está pegando do meio. Coluna do meio, não é nem o primeiro que é no fundo, não é nem o último que é mais alto. Eu vou pegar o do meio que fica meio termo. Não tem explicação técnica, lógica para isso, tá? Então ele mostra para nós aí que existe uma falta de critério para ficar mais claro de por que sim, por que não, que essa coisa então vai cair. Aproveitando aí que a gente já está falando do Bitcoin, a gente já puxa uma análise aqui, olha só. O Bitcoin, o que a gente pode esperar do Bitcoin? O Bitcoin andou caindo aí em 2000, né? E aí ele pegou então e eu vi assim, pô, será que não está rolando aqui um ombro, cabeça, ombro? Se tiver, tracei a linha de pescoço aqui, achei essa medida, joguei ela para cá, o que aconteceu? Bateu igual que nem na expectativa do movimento. Então, para o Bitcoin, veja só que a análise técnica mais uma vez se prova aí bem assertiva. Mas peraí, mas e se aqui for na verdade um topo duplo ao invés de um ombro, cabeça, ombro, que está meio torto aqui, né? Esse segundo ombro aqui está meio tortinho. Então beleza, vamos fazer uma análise aqui, considerando então que isso é um topo duplo. Considerando que é um topo duplo, eu pego e traço aqui a linha de pescoço, tipo uma linha de pescoço também, coloco aqui, meço isso daqui, né? Vejo aqui, ó, aonde ele vai romper e praticamente bateu no mesmo lugar. Então, se a gente usar ombro, cabeça, ombro, se a gente usar topo duplo, acabou batendo no mesmo lugar. Só que aí com este novo movimento que foi feito aqui, agora a gente tem o quê? Agora a gente tem uma cunha. Veja só, nós temos uma cunha. E, por acaso, puxando um pouco para cá, ó, olha lá, ele já está no meio da cunha, portanto, já deu tempo para ele sair. E ele saiu. Ele saiu, o que eu fiz? Medida conservadora, puxei para cá, então nosso alvo é 55,128. Mas, se a gente quiser, a gente pode fazer aquela medida um pouco menos conservadora, né? Puxar ele aqui para cá. Aqui, ó, traz ele para cá. Deixa-me, vamos colocar uma cor aqui verde, não, verde não ficou legal. Vamos colocar aqui, colocar esse verdinho aqui. Também não, vou colocar um verdinho mais escuro. Pronto, tá aqui, ó. Aí a gente copia esse cara, joga no mesmo ponto de rompimento aqui, olha lá, ó, ele volta a fazer o teto de 69 mil. Então, pode ser que este rompimento aqui esteja trazendo para nós um movimento de alta. Tá bom? Então, bora ficar atento com isso daí. E realmente, se ele for subir, nós temos todas essas resistências aqui, ó. Veja só que nós tínhamos esse suporte que virou resistência, ele respeitou, já está tentando romper para buscar o segundo suporte, que agora é uma resistência a 32.917. Portanto, nosso próximo alvo Bitcoin, caso ele continue subindo, é 32.917. Ele rompendo esse nível, a próxima parada é a resistência em 48.190. 48.190. Se a gente for considerar o alvo mais conservador, depois disso nós temos uma parada em 55.128. 55.128. Se formos usar um alvo um pouco mais arrojado, a nossa parada então é 69 mil, assim como a gente já viu isso acontecer lá em meados, no segundo semestre de 2021, que foi mais precisamente aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que fizemos uma análise, mostrei para vocês qual foi o critério do Harry, mostrei para vocês que o critério varia aí conforme a vontadinha dele, né? Não, é mais para cá, mais para lá, eu vou pegar esse suporte, não vou pegar o suporte mais de baixo. É mais ou menos ali, tá? No fim das contas, está mais ou menos o critério de queda. Faz todo sentido olhando uma parte técnica. Você virar e falar assim para mim, pô, Marcelo, mas tem que ir até lá embaixo? Na verdade, não
não só não tem que ir até lá embaixo, como pode ir muito além de lá embaixo. Lembrando que a promessa é de que essa crise vai ser fatal, tá? Então, muita calma nessa hora, vamos ver o que vai acontecer, bora ficar de olho. É, análise técnica bala, tá? Olhar movimento aqui, ó. A gente tá olhando aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no volume do Bitcoin. Olha só como é que o volume do Bitcoin começou a cair drasticamente. Eu fiz uma atualização aqui no meu MVol, então agora a gente consegue adicionar aqui volume acumulado. Então eu estou colocando um volume acumulado de 8 períodos, tá? Então ele está olhando 8 casinhas para trás e está dizendo para nós que o morro fica mais suave aqui, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, que a queda tá forte. Tá? Então assim, ó, depois dessa alta aqui, ó, não, vamos pegar aqui, essa foi a última alta, vamos ver aonde ele vai bater lá em cima, ó, pegar aqui, ó, que foi esse candlezão verde aqui. Depois desse cara, o volume só mostrou queda, tá? Então a gente teve uma mamãe, eu tô tentando subir com o volume nada, nós vamos cair, tá? Inclusive teve até gente que comentou que não, o cara colocou, não, belíssima análise sua, mas eu acho que vai subir, tá? Infelizmente ele estava errado, tá? Não estou dizendo que vai despencar, não estou dizendo isso. Inclusive a gente consegue traçar uma linha de tendência assim, a gente consegue ver que se ele resolver cair forte, digamos, nos próximos 2 dias, ele vai vir a 23.655 mais ou menos. Tá? É o ponto dele. Reparem que não é só isso, não é só uma linha de tendência. Ele agora está trabalhando dentro de um canalzinho, hein? Está trabalhando aqui dentro de um canalzinho de boa. Então, ó, a gente pode ficar aí agora com uma referência de canal para esse movimento. Olha só, ficou bom isso daí, né? Então, assim, agora nós temos uma referência para o Bitcoin, já sabemos os próximos alvos dele, já sabemos que a cunha funciona muito bem, portanto, a gente sabe para onde que o movimento pode ir. Lembrando também que a volatilidade está acionada. A pergunta é, para cair ou para subir? Né? Por enquanto está caindo. Então, vamos ver se o objetivo dele é vir buscar a linha de tendência de alta, que é o fundão, nem que seja com uma violinada, certo? Para depois então retomar a alta e começar a buscar esses níveis de resistência até então bater no nosso alvo, que foi o topo histórico. Tá bom? É isso aí, galera. Espero ter esclarecido para vocês aí. Com relação à data, então os números estão esclarecidos, tá? Com relação à data de junho, que junho vai acontecer um negócio. Eu não entendo qual é o critério. Igual eu falei, pode ser que ele saiba alguma coisa, está olhando o número dos bancos, tal, ele acha que vai acontecer, ele pode ter uma informação insider, eu não sei, tá? Mas eu particularmente acredito que a crise financeira só vem depois da guerra para que eles possam culpar a guerra. Lembra, eu vivia falando em 2017, 2018, que o mercado estava insuportavelmente alto, alavancado ao extremo. E que alguma coisa iria acontecer. Ó, surgiu a pandemia. E aí, de repente, passou a pandemia, o mercado disparou como se estivesse numa confiança monumental. E aí eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando as atitudes que... Olha, eu estou prometendo uma série de vídeos interessantes para vocês, hein? Então, se você não é assinante do canal, assine o canal, apoia a gente aí, liga o sininho para você ficar sabendo das análises que estão saindo. Eu vi que tiveram algumas pessoas que estão interessadas no TW Review e que, pelo visto, não estão tão interessados nas análises e acabaram saindo. Mas as análises vão voltar, as reviews vão voltar, estão voltando. Eu estou coletando as informações para gerar nova informação para nós. Então ela tende a trazer muita coisa para vocês e vai mostrar os vários passos ou vários erros que foram cometidos pelo Fed, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Expliquei tudo para mim. Junho não existe, só existe depois da guerra. Estourou a guerra, pode esperar a qualquer momento o mercado estoura. Se não estourar a guerra oficialmente, para mim é conto do vigário. E digo mais para vocês, hein? Pode estourar uma guerra dentro do Brasil. Já está tendo um movimento internacional lá em cima na Amazônia, perto do Maranhão, lá para aqueles lados de lá, tá? No Acre ali. Da França, da Suíça, Suécia, não sei, já estão entrando lá
porque pelo que foi dito aí, foi vendido subsolo, tá? Isso é um informe, não é uma informação. Uma informação é gerada depois que você ter 3 informes diferentes da mesma coisa. Tá? Então eu só tenho um informe, o informe que eu tenho e que eu vi vídeos de movimentação de caminhões estilo militar, mas que não são, tá? Pintado mais de bege, branco, que são de ONGs que desembarcaram lá em cima para cada um pegar, porque parece-me, segundo foi dito, que o subsolo lá daquelas regiões foram vendidas. O solo não, a terra é brasileira, mas o que está debaixo da terra, isso sim foi vendido para os caras. Ou seja, eles vão pegar ouro, prata, níquel, vão pegar aquele material lá para fazer processadores, né, computadores e tal, aquela coisa toda. Petróleo. Então, bora ficar de olho nisso daí, porque eu fico me perguntando, se estourar, e pelo visto vai estourar uma guerra no Brasil por causa disso, a minha pergunta é, qual é a consequência que o nosso mercado financeiro vai ter? Né? Como que vai ficar? Será que vão achar que pô, o governo vai perder totalmente aí o controle de tudo? Como é que vai ficar? Tá bom? Então, bora ficar de olho nisso aí. Com essa review na mão, agora é showtime. Deixa o seu like, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro para apoiar aqui o canal, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.